Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos continuando a leitura do Livro do Céu, volume 14, capítulo 72. 8 de novembro de 1922. A paz sem Deus é impossível. Ameaça de guerras. Passo dias amargos pelas privações de meu doce Jesus. E se faz ver, é tão afligido e taciturno que por quantas coisas lhe possa dizer, não consigo consolá-lo, e por isso fico mais amarga do que antes. Então esta manhã ao vir-me disse, minha filha, as penas, as ofensas que me fazem as criaturas, são tantas que já não posso mais. As nações se unem para fazer novas guerras. Não te dizia que as guerras não tinham terminado e que a paz era uma paz falsa e aparente? Porque a paz sem Deus é impossível. Era a paz que não saía da justiça. Por isso não podia durar? Os governantes desses tempos são verdadeiros demônios encarnados que se unem para fazer o mal e pôr nos povos a desordem, o caos, as guerras. E enquanto dizia isto, ouvia-se o pranto das mães, o retumbar dos canhões, os alarmes em todos os países. Mas espero que Jesus queira aplacar-se, e assim ficarão todos em paz. Capítulo 73. 11 de novembro de 1922. Jesus deu a vida, na divina vontade, aos atos de todas as criaturas. Nesta obra associou a sua Mãe Santíssima, e agora chama a alma para repeti-lo. O meu sempre amável Jesus, ao vir, atraiu-me a ele dentro de uma luz imensa, e disse-me, pequena filha do meu querer, esta luz imensa que vês é a minha suprema vontade, da qual nada escapa. Você deve saber que ao criar o homem, o céu, o sol, as estrelas, etc., a tudo fixei seus limites, seu lugar, seu número. Não podem crescer nem decrescer. Todas as coisas as tenho como em um punho. Assim, criando o homem, criei ao mesmo tempo todas as inteligências e todos os pensamentos, todas as palavras, as obras, os passos e todo o resto do homem, desde o primeiro até o último que deverá existir. E isso era connatural em mim, mas muito mais que eu mesmo devia ser ator e espectador até de um pensamento. E se o homem não podia fazê-lo sem mim, como não deveria eu sabê-lo e conhecer até o número? Portanto, nada em minha vontade, todo o obrar das criaturas, como os peixes nadam dentro de um vasto mar. Mas, havendo criado o homem, não escravo, mas livre, porque não era digno para mim, nem obra digna de minhas mãos, se fizesse sair este homem atado, sem liberdade, nem poderia dizer, façamo-lo a nossa imagem e semelhança, se não o fazia livre. Queria dotá-lo com a liberdade. Eu era livre, livre também ele,
pois não há coisa que não mais torture a uma pessoa que dar um amor forçado, e causa desconfiança, suspeitas, temores e quase asco em quem o recebe. Vejo onde tem origem cada ato de criatura, ainda um pensamento, na santidade de minha vontade, com essa diferença que, se o homem quiser, esse pensamento, palavra, etc., pode fazer bem ou mal, santo ou perverso. Agora, minha vontade teve uma dor ao ver em tantos mudados seus atos, dos quais era atuante em atos mortais para mim e para eles. Por isso quis que a minha vontade tornasse-se duplamente atuante de cada ato, estendesse sobre todos outro ato divino que devia corresponder-me, segundo a santidade de minha vontade, com outros tantos atos divinos. Mas se necessitava alguém para fazer isto. E eis a minha humanidade, santa, livre, também ela, que não querendo outra vida que só a vida da divina vontade, nadando neste mar imenso, ia duplicando cada pensamento, cada palavra e obra de criatura, e estendia, sobretudo, um ato de vontade divina, e isso dava satisfação e glorificava ao Pai Divino, de modo que ele pôde olhar para o homem e abrir-se as portas do céu. E eu ligava com mais força a vontade humana, deixando-a sempre livre, de não se separar da vontade do seu Criador, causa pela qual se tinha precipitado em tantas desgraças. Não estava contente só com isto, mas quis que a minha mãe, também santa, me seguisse no mar imenso do querer supremo, e junto comigo duplicasse todos os atos humanos, pondo neles o duplo selo, depois do meu, dos atos feitos em minha vontade sobre todos os atos das criaturas. Como me era doce a companhia de minha inseparável mãe em minha vontade, a companhia, no obrar, faz surgir a felicidade, a complacência, o amor de ternura, a competência, o acordo, o heroísmo. Em troca, o isolamento produz o contrário. Então, conforme eu trabalhava, junto com a minha amada mamãe, assim surgiam mares de felicidade e de complacência de ambas as partes, mares de amor que, fazendo concorrência, um lançava-se no outro e produzia um grande heroísmo. E não para nós, sozinhos, surgiam estes mares, mas também para quem nos teria feito companhia em nossa vontade. Aliás, poderia dizer que estes mares se convertiam em tantas vozes que chamavam o homem a viver em nosso querer, para restituir-lhe a felicidade, a sua primeira natureza e todos os bens que tinha perdido ao subtrair-se da nossa vontade. Agora venho a ti. Depois de minha Mãe Celestial, te chamei para fazer que todos os atos humanos tenham o primeiro selo feito por mim, o segundo feito por minha mãe e o terceiro por uma criatura da estirpe comum. Meu eterno amor não estaria contente se não tivesse elevado a uma da estirpe comum, a qual devia abrir as portas a quem se dispusesse a entrar por elas para viver em nosso querer. Eis porque, de minhas tantas manifestações, de tantos valores e efeitos que te fiz conhecer, de minha vontade, estes serão ímãs potentes para te atrair a ti, e depois aos demais a viver nela. Mas para entrar em nossa vontade e seguir o sublime voo de meus atos e os de minha indivisível mãe, sendo você da estirpe comum, não teria podido entrar em nosso querer se não tivesse, ou pelo menos, teria sido transformada na natureza que saiu das minhas mãos, antes que o homem se subtraísse do nosso querer. Esta é a razão de tantas graças para reduzir a tua natureza, a tua alma, aquele primeiro estado, conforme te ia dando essas graças, assim te tirava os germes, as tendências, as paixões da natureza rebelde, deixando sempre livre tua vontade. Era necessário para meu decoro, santidade e dignidade, que te devendo chamar ao centro do meu querer, para fazer vida comum, para te fazer percorrer todos os atos feitos por mim e que as criaturas ainda não conheceram,
reduzir a sua natureza a este estado feliz. Caso contrário, não terias podido correr comigo nos intermináveis atos do meu querer, nem estar comigo com a familiaridade necessária para trabalharmos juntos. As paixões, os germes das tendências más, teriam sido como tantas barreiras de divisão entre você e eu. No máximo, terias estado às ordens do meu querer, como tantos outros fiéis meus. Mas fazer o que fiz eu, terias estado muito distante. E nem tu nem eu teríamos sido felizes. Enquanto viver no meu querer é propriamente isto, viver plenamente feliz na terra, para depois passar a viver mais feliz no céu. Por isso te digo, verdadeira filha do meu querer, primeiro parto feliz da minha vontade, sê-me atenta e fiel, vêem em meu eterno querer, te esperam meus atos que querem o selo dos teus. Te esperam os atos da minha mamãe. Todo o céu te espera porque querem ver todos os seus atos glorificados em minha vontade, por uma criatura da estirpe deles. Te esperam as presentes e as futuras gerações, para que lhes seja restituída a felicidade perdida. Ah, não, não. Não terminarão as gerações se não retomar o homem a meu seio, belo, dominante, como saiu de minhas mãos criadoras. Não estou contente de havê-lo redimido, mesmo à custa de esperar. Terei paciência ainda, mas deve retornar a mim, tal como o fiz, em virtude de minha vontade. Com fazer a sua vontade desceu no abismo e se transformou horrivelmente, com fazer a minha vontade subirá e adquirirá a nova transformação na natureza por mim criada. E então poderei dizer: tudo o cumpri, a ordem de toda a criação me retornou e me repousei nele. Capítulo 74, 16 de novembro de 1922. A divina vontade, uma vez obra, outra vez conserva o que tem feito. Agora quer operar de novo, como fez na criação e na redenção. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus ao vir me atraiu toda em seu santíssimo querer. E eu, como se tivesse diante de meus olhos toda a obra da criação, seguia tudo o que fez o meu doce Jesus para as criaturas. E depois de tudo o que seguimos juntos, disse-me: minha filha, a minha vontade trabalha de várias maneiras. Uma vez obra, outra vez conserva o que fez. Na criação fiz e tudo adornei. E depois de tudo feito, minha vontade é conservadora de tudo. Desde então, nada mais fez na ordem da criação. A minha vontade, mais uma vez, saiu em campo para agir, descendo do céu para a terra, para redimir o homem. E esta minha obra não foi por pouco, como na criação, mas durou por espaço de 33 anos. E de novo conservei tudo o que fiz na redenção. Assim como existe um sol pela virtude da minha vontade conservadora para o bem de todos e de cada um. Assim estão em vigor para todos e para cada um os bens da redenção. Agora minha vontade quer voltar à obra. E sabes o que quer fazer? Quer obrar na criatura o que obrou em minha humanidade. Minha vontade. Esta será uma obra minha extensíssima, mais que a redenção. E assim como para obrar a redenção me formei uma mãe, na qual concebi a minha humanidade, assim agora te escolhi a ti, para obrar o que a minha vontade operava em minha humanidade. Vê então, minha filha, aqui se trata de obras, e obras do meu querer supremo. Tu serás como o espaço que se ofereceu para me fazer criar e pôr em ordem o sol, as estrelas, a lua, o ar e todo o belo que há na abóbada celeste. E todo o bem que do céu desce será como minha humanidade, que a nada se opôs, de tudo o que o meu querer quis fazer. E eu encerrarei em ti o que fez em mim o supremo querer, para ter de tudo a repetição. Mais tarde estava recebendo a absolvição e dizia entre mim: meu Jesus, em teu querer quero recebê-la. E Jesus súbito, sem me dar tempo, acrescentou:
e eu, na minha vontade, te absolvo. E enquanto te absolvo, meu querer põe em caminho as palavras da absolvição para absolver a quem quiser ser absolvido e para perdoar a quem quiser o perdão. Meu querer toma a todos, não toma um só, senão quem está disposto toma mais que todos. Capítulo 75, 20 de novembro de 1922. Correntes de amor entre Deus e o homem. Estava pensando como meu doce Jesus, estando no horto, sofreu tantas penas, mas não por parte das criaturas, porque ele estava sozinho, e mais, abandonado por todos, mas por parte de seu eterno Pai. Eram correntes de amor entre ele e o Pai Celestial, e nestas correntes vinham postas todas as criaturas, nas quais estava todo o amor de um Deus por cada uma delas, e todo o amor que cada uma devia dar a Deus, e faltando isso sofria penas que superavam todas as demais penas, tanto que suou vivo sangue. E meu doce Jesus, estreitando-me ao seu coração para ser aliviado, me disse: Minha filha, as penas do amor são as mais dilacerantes. Olhe nestas correntes de amor entre eu e meu Pai. Está todo o amor que me deviam todas as criaturas. Portanto, está o amor traído, o amor negado, o amor rejeitado, o amor desconhecido, o amor pisoteado, etc. Oh, como me transpassou o coração de me sentir morrer. Tu deves saber que ao criar o homem estabeleci inumeráveis correntes de amor entre eu e ele. Não me bastava havê-lo criado. Não devia pôr tantas correntes de amor entre eu e ele, que não devia haver parte dele, na qual não corressem estas correntes. Assim que a inteligência do homem corria, a corrente de amor da minha sabedoria. Em seus olhos corria a corrente do amor de minha luz, na boca a corrente de amor da minha palavra, nas mãos a corrente de amor da santidade das minhas obras, na vontade a corrente de amor da minha, e assim de todo o resto. O homem havia sido criado para estar em contínuas comunicações com seu Criador. E como poderia estar em comunicação comigo se minhas correntes não corriam nas suas? Com o pecado, despedaçou todas essas correntes e ficou dividido de mim. Sabes como aconteceu? Olhe o sol. Toda a sua luz toca a superfície da terra e investe tanto que faz sentir o seu calor, tão ao vivo e real, que leva a fecundidade à vida de tudo que a terra produz. Assim que se pode dizer que o sol e a terra estão em comunicação entre eles. Oh, como são mais estreitas minhas comunicações entre o homem e eu, verdadeiro sol eterno. Agora, se uma criatura tivesse o poder de romper entre a terra e o sol a corrente da luz que toca a superfície dela, que mal não faria? O sol retiraria em si mesmo toda a corrente da luz, a terra ficaria na escuridão, sem fecundidade e sem vida. Que pena mereceria este tal? Tudo isto foi o que fez o homem na criação. E eu desci do céu à terra para reunir de novo todas essas correntes de amor. Mas, ó, quanto me custou! E o homem continua sua ingratidão e volta a me destroçar as correntes por mim restabelecidas. Capítulo 76. Efeitos da palavra e olhar de Jesus. Jesus repreende a Luísa por querer deixar ocultas estas verdades. Estava pensando em meu doce Jesus, quando fui apresentado a Herodes, e dizia entre mim: como é possível que Jesus, tão bom, não se dignasse dizer-lhe uma palavra, nem dirigir-lhe um olhar? Quem sabe, talvez aquele pérfido coração, diante do poder do olhar de Jesus, se converteria? E Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, era tanta sua perversidade e indisposição de ânimo que não mereceu que o olhasse e lhe dissesse uma palavra. E se tivesse feito, ele se teria feito mais culpado, porque cada palavra minha ou olhar são vínculos demais que se formam entre eu e a criatura. Cada palavra
é uma união maior, um estreitamento maior. E assim que a alma se sente o olhar, a graça começa seu trabalho. Se o olhar ou a palavra foi doce, benigna, a alma diz: como era bela, penetrante, suave, melodiosa, como não amá-lo? Ou, se foi um olhar ou uma palavra majestosa, fulgurante de luz, diz: que majestade, que grandeza, que luz tão penetrante! Como me sinto pequena, como sou miserável! Quantas trevas em mim ante essa luz tão fulgurante! Se te quisesse dizer a potência, a graça, o bem que leva a minha palavra, o olhar, quantos livros te faria escrever? Agora, olha então, quantos bens te fiz ao olhar-te tantas vezes, em ter-te comigo em familiares conversas. Não foram só palavras, mas discursos completos. Por isso podes compreender que as uniões entre eu e tu, as revelações, os vínculos, os estreitamentos são inumeráveis. Eu te fiz como um mestre, que com outros que querem alguma indicação, lhes diz somente algumas palavras, mas com os seus próprios discípulos, querendo fazer deles outros tantos mestres, semelhantes a ele, se está com eles todo dia, fala longamente, está sempre sobre eles e ora desenvolve um argumento, ora uma semelhança para fazer-se compreender, mas não os deixa jamais sozinhos, por temor de que, distraindo-se, façam que o vento leve suas fadigas, e, se for necessário, tira horas a seu repouso para educá-los. Não poupa nada, nem fadiga, nem cansaço, nem suor para conseguir o seu propósito, que seus discípulos se tornem mestres. Assim fiz eu contigo, nada economizei, com os demais, tive só algumas palavras. Contigo, discursos, longas lições, semelhanças, de noite e de dia, a todas as horas. Quantas graças te fiz? Quantas graças não te fiz? Quanto amor, até saber estar sem ti. É grande o desígnio que tenho, feito por ti. Por isso, muito te tenho dado. Agora, tu, em agradecimento, desejarias ter oculto em ti o que te tenho dito e dado, e, portanto, não me dar a glória que com o manifestar eu teria tido. O que dirias tu de um discípulo que, depois de o mestre ter chegado com tanta fadiga para o fazer mestre, gostaria de reter em si a instrução recebida, sem a dar aos outros? Não seria um ingrato e uma dor para o mestre? O que diria do sol, que depois de lhe ter dado tanta luz e calor, não quisesse fazer descer esta luz e calor sobre a terra? Não dirias ao sol: é verdade que és belo, mas não fazes bem em tê-lo para ti. A terra, as plantas, as gerações humanas esperam tua luz, teu calor. Querem-nos para receber a vida, a fecundidade. Por que queres privar-nos de tão bem? Muito mais do que dá-las, nada perdes, ao contrário, adquires maior glória e todos te abençoarão. Tal és tu, e mais que sol, coloquei em ti tanta luz, de verdade sobre a minha vontade, que seria bastante mais do que sol para iluminar a todos e para fazer mais bem quanto faz o sol à terra. E eu, as gerações, esperamos que saia de ti esta luz, e tu pensas em como escondê-la e quase te afliges se pessoas autorizadas querem tratar de fazê-la sair. Não, não, não está bem. Eu me sentia morrendo ao ouvir o meu doce Jesus, e muito mais me sentia culpada, porque nestes dias, tendo levado um escrito meu, não conseguiram o intento que se propunham de fazê-lo sair. E eu senti uma grande satisfação por isso. Oh, como me sentia mal ao ouvir-me repreender tão duramente. E de coração lhe pedia perdão. E Jesus, para me tranquilizar, abençoou-me, dizendo: perdoo-te e abençoo-te, mas serás mais atenta e não mais farás isso. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós. Então, termina o capítulo, o livro 14 neste momento. Iniciaremos no próximo áudio o volume 15.
Jesus, eu confio em vós. Amém.